Olá novamente, querido licenciando. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o momento que você tem aqui para poder estar nos assistindo. Hoje nós vamos falar muito superficialmente, infelizmente, do nosso querido Paulo Freire, né? Autor de diversos tipos de livros, falando especialmente sobre as diversas formas de pedagogia, numa ideia de estrutura dentro da dialética materialista, né? Ou simplesmente o marxismo, vamos dizer assim, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Inicialmente, né, Paulo Freire é conhecido pela ideia de pedagogia da libertação, né? Ele é intimamente relacionado a uma visão marxista do terceiro mundo. No caso, são países que necessariamente não são industrializados, que passam por vários problemas sociais, econômicos, né? E também de ordem política. Considerações de classes oprimidas, especialmente numa tentativa de elucidá-la a levar a uma conscientização. E que tipo de conscientização? Uma conscientização política, né? Uma palavra muito cara para Paulo Freire é consciência. As suas maiores contribuições foram no campo da educação popular, para a alfabetização e conscientização política de jovens e adultos operários, né? Chegando a influenciar movimentos como das comunidades eclesiásticas de base, as SEBs, né? Principalmente no período antes, antes do período militar, né? Da ditadura militar e depois também, né? Ele trouxe essas contribuições, muito baseadas especialmente nas comunidades católicas. A sua obra não se limitou a esse campo, né? Tendo eventuais alcances mais amplos. Pelo menos para a tradição de educação marxista, ele incorpora conceitos básicos de que não existe uma educação neutra. Toda educação vem de um determinado grupo, de uma determinada ideologia, de um determinado interesse, né? Nessa visão de Freire, o ato de educar também é um ato político. Então, quando você começa a ensinar a educar, você também começa a ensinar uma visão política, mesmo que o professor não entenda desta forma. Ele pode dizer, não, mas eu não ensino política. Mas no momento que você ensina uma forma de pensar, você está ensinando uma forma de pensar de um grupo hegemônico, dominante politicamente ou dominante epistemicamente. E nesta visão, você está alicerçando uma ideologia de controle, né? Quando se coloca isso, não quer dizer assim, então, caça às bruxas, então tudo é ideologia. E se levar ao pé da letra, realmente seria. Mas no caso que ele estava mais preocupado, era que as pessoas pudessem pensar a partir do seu contexto e poder enxergar hegemonias, ideologias e formas de estruturas opressoras que não permitiam que elas pudessem estudar, que elas pudessem mudar a sua própria realidade, seu próprio contexto. Não de qualquer ideologia, mas especialmente ideologias opressoras que impediam que essas pessoas desenvolvessem, né? Então, muito é falado do método Paulo Freire. Ele desenvolveu um método inovador de alfabetização, na verdade, de adultos. Ele era baseado na aprendizagem de palavras que são conhecidas pelos alunos, né? Então, ele não vai ensinar palavras novas, ele vai ensinar a partir das palavras que ele já sabe, sendo divididas em sílabas que podem ser recombinadas, originando em uma escrita de outras palavras. É chamada também esse formato de aprendizagem libertadora, integradora, crítica ou ideológica, né? Paulo Freire, ele entendia tratar-se muito mais de uma teoria do conhecimento do que uma metodologia de ensino, né? Muito mais de um método de aprender do que um método de ensinar. Por quê? Porque ele partia daquilo que o aluno já sabia, os significados que ele dava, e dele trabalhar uma forma de investigação e de reconhecer aquele mundo usando os códigos. Daquilo que eles mesmos já sabiam, já faziam de maneira sem conhecer os códigos formais, né? Seria uma redescoberta. E a partir dali, a pessoa ela ganhava autonomia de aprender a se expressar e a escrever aquilo que ela mesma já se expressava anteriormente. Então, os pressupostos desse método, primeiramente, é a politicidade do ato de
educar ou educativo, né? O processo de aprendizagem ele implica politização, promovendo o desenvolvimento da consciência crítica, enquanto aprender a escrever é desafiado a repensar a sua história. Como assim? A consciência é o nível que você entende que é a realidade, entende que envolve você, né? Vamos dizer assim. Então, muitas das vezes você tem uma consciência superficial das coisas. Quando você aprende a escrever e escreve a sua história, a gente fala muito isso na aula sobre diário, né, que a gente vai registrar e a gente percebe, toma consciência que algo aconteceu, né? Então você repensa a sua história e você percebe que algumas coisas não deveriam ser como foram, ou que poderiam ser diferentes, ou que você faria hoje de maneira diferente, né? E aí trabalhava com a ideia dos fóruns de debate na sala de aula, o famoso círculo de cultura, né? De vez do Paulo Freire trazer o tema era desenvolvido dentro do contexto dos alunos. Como era no Nordeste, ligada às comunidades pobres, por exemplo, poderia falar sobre construção civil, problema de esgoto, problema com droga, o que era, né? Se trabalhava os problemas que estavam se atrapalhando as comunidades e a partir delas se produzia textos que pensavam e refletiam a sua própria realidade, né? Aí o professor era como um mediador do debate, ele não impunha, não falava o que deveria ser feito. Eles mesmos deveriam procurar essas opções, né? Então começa a chamar de movimento dialógico, percepção da realidade, né? O que a realidade tem, o que eu dialogo, o que eu vejo, o que eu penso, como eu registro, como eu escrevo. Logo, é uma educação para aprender a ler o mundo que eu vejo. Não ser levado pela ideia comum, mas pensar criticamente aquilo que acontece comigo, com a minha comunidade, com a minha família e assim por diante. Segundo é a dialogicidade do ato de educar. Primeiro é político, né? O meu papel lá dentro, responsabilidade. Dialogicidade está na relação, de responder aquilo que aparece, né? Então, a relação pedagógica que se estabelece neste processo é uma relação dialógica, uma pedagogia baseada no diálogo, né? Educador, educando, objeto de conhecimento. Então, assim, o educador ele não está necessariamente numa posição de superioridade epistêmica que ele impõe o que é certo. Não, se aprende junto. O educador ele vai trabalhando com o educando estratégias que ele conheça melhor o seu objeto. Então, pressupõe uma atitude democrática, conscientizadora e libertadora. Estou procurando aqui um texto do próprio Paulo Freire, que ele vai criticar, por exemplo, a educação dita como tradicional, que impõe uma posição fortemente hierárquica e um posicionamento de perfil social que impede determinados tipos de busca. Que ele fala da seguinte maneira: o educador é o que educa, o educando, o que é educado. O educador é o que sabe, o educando é o que não sabe. O educador é o que pensa, o educando, o pensado. O educador é o que fala, o educando, o que escuta. O educador é o que disciplina, o educando, o disciplinado. O educador é o que opta, o educando, o que segue a opção. O educador é o que prescreve, o educando, o que segue a prescrição. O educador é o que escolhe o conteúdo, o educando, o que se acomoda a ele. O educador é o que atua, o educando é o que tem a ilusão de atuar. O educador é o sujeito do processo, o educando, o mero objeto. O educador, o que identifica a autoridade do saber com a autoridade funcional. O educando, o que deve se adaptar-se, submeter-se. E aqui
uma pequena citação, que diz da seguinte maneira: se o educador é o que sabe, e o educando são os que nada sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Quanto mais se existem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Quanto mais se lhe impunham a passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a se adaptar ao mundo, à realidade, à parcializada dos depósitos recebidos. E é Paulo Freire que vai dar a ideia de educação bancária, que você só recebe, né? Como se fosse um banco, e que você nada pode fazer sobre aquilo, né? De uma certa forma, ele trabalha que o educando ele precisa manusear, trabalhar, trazer o seu contexto, pensar, e não simplesmente seguir a trilha que já está pronta. Então, a fase do método do Paulo Freire é, primeiro, o levantamento do universo vocabular do estudante, selecionar as palavras ditas pelos membros, né, do grupo. Segunda fase, escolha das palavras selecionadas, critérios como riqueza fonética, dificuldade fonética, teor pragmático da palavra, quanto é mais usada, para que é usada. Terceira fase seria a criação de situações existenciais características do grupo, discussões de situações reais que conduzem à análise crítica de problemas locais, né? Regionais ou nacionais até, né? Elaborar uma ficha de roteiro, guia de orientação para o debate dessas palavras escolhidas em relação aos problemas, e elaboração de fichas com a decomposição das famílias fonéticas, correspondência às palavras geradoras, né? Pela palavra geradora, além de gerar os temas, vai gerar as várias derivações de outras palavras para se aprender a escrever, né? Aqui não é um curso de alfabetização, o que isso tem a ver? É que tudo que nós escrevemos tem código, né? Paulo Freire é um alfabetizador, então esses princípios dos códigos, eles meio que permeiam qualquer tipo de forma de ensino. Você pode trabalhar isso, desde que você também busque ter uma consciência crítica, no sentido de existencialmente estar presente para aqueles problemas, né? Ter uma consciência sensível para aquilo e levar a discutir, a perceber os problemas que ocorrem e você sair de uma consciência superficial dos problemas para uma consciência cada vez mais crítica desses problemas que envolvem, né? Práticas educativas transformadoras, né? E fala que a pedagogia ela tem um rigor metódico de pesquisa. Para ser professor, você tem que ser pesquisador. Por isso que para Paulo Freire é redundante, professor pesquisador. Não, todo professor tem que ser pesquisador. Porque ele vai trabalhar com um grupo, ele tem que estudar aquele grupo, os métodos melhores, né? Que se fala sobre aquilo. Ética e estética, né? Como é que se faz isso de maneira correta e de maneira bonita, né? Competência profissional para você trabalhar, você não se desculpar, não se esconder, mas seguir as orientações e você também não abraçar, não ser tio, não ser tia de ninguém. Você é um profissional que está trabalhando com um grupo, que está trazendo uma consciência sobre algo, mas especialmente está querendo tirar daquela posição de vitimização para uma posição de protagonismo, né? Respeito aos saberes dos alunos, da sua identidade cultural, rejeição às discriminações, né? Reflexão sobre a ação pedagógica. Você, toda vez quando faz uma atitude pedagógica, você pensa se deu certo, que não deu, o que pode ser melhorado. Competências do diálogo, especialmente a competência de escutar, porque, via de regra, o professor quer dar resposta para tudo. E muitas das vezes você não tem a resposta certa para aquele grupo. Eles têm que achar a sua própria resposta, né? E consciência do inacabado, que por mais que você faça bem o seu trabalho, nunca está completo, que só foi um início para continuar o
processo de conscientização. Lembrando, né, de uma consciência superficial para uma cada vez mais crítica, né? Gente, aqui nós terminamos nossas revisões de tantas teorias, né? E aí, como professor, qual tipo de teoria que você gostou? Pense aí, qual você adotaria para suas aulas? Qual é o papel do estudante nessas teorias? Qual é o papel da aprendizagem? E qual é o papel da escola? Cada uma delas tem algo a dizer para você. Eu sugiro que você pegue e faça a sua anotação no seu caderno. Qual é o papel de cada uma delas? Tá bom? Obrigado aí novamente. E nos encontramos na aula e pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp, ou pelo grupo, ou por e-mail, ou pelo nosso Google Sala de Aula. Até mais.